Olá pessoal, este é mais um episódio do Culturalcast, um espaço onde arte, cultura, ideias e negócios se encontram. Afinal, cultura está em tudo. E antes de iniciarmos a nossa entrevista de hoje, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. Instituto Canopus, apoiando e fomentando a cultura em Mato Grosso e no Brasil. Venezia Móveis, transformando ambientes com elegância e qualidade, com uma belíssima loja ali na Avenida Fernando Correia. Restaurante Maison Paris, com almoço executivo todos os dias, aqui no piso térreo do Goiabeira Shopping. E é claro, o Goiabeira Shopping, o nosso grande apoiador. E quero pedir a vocês também que nos sigam, curtam e compartilhem no YouTube, Spotify e Instagram, @culturalcast, um podcast de cultura. Lembrando que cultural é com 2 L's. Olá, bem-vindo ao Culturalcast. Eu sou Maria Ercília. E eu sou Kelson Panosso. E juntos temos mais de 44 anos dedicados à arte e cultura em Mato Grosso e Brasil. Tudo bem, amor? Tudo bem, imagina, hoje a gente está assim muito contentes, porque estamos recebendo uma pessoa muito especial, que faz parte da nossa história, que faz parte da Companhia das Artes Ballet de Mato Grosso. Uma pessoa simples, que começou de uma forma muito interessante e hoje faz parte de um dos maiores grupos automobilísticos do Brasil. Que maravilha, hein? Vocês conhecem? Seu Marcos Cruz. É um prazer enorme recebê-lo aqui, seu Marcos. Muito obrigado, o prazer é todo meu. Eu fico muito feliz de estar com vocês, né, por essa caminhada de longo tempo juntos, né? Claro, a gente tem uma história já, né? Principalmente com o Instituto Canopus, onde realizamos projetos em parceria. E para a gente é muito importante a sua presença. Ah, muito obrigado. Eu que fico muito feliz, né? Com as meninas, amor. Foram nossas alunas há... Essa parte eu tinha deixado para você muitos anos atrás, muitos anos atrás. Claro, colocou as filhas com a gente a estudar. Isso, a Kelaine e a Bellatrix, né? São as duas filhas. Exatamente. Faziam balé na época. Ali, recordando ainda, na 24 de outubro, Isso. onde era a antiga casa, né? Exatamente, a sede, nossa sede era ali na 24 de outubro. Seu Marcos, vamos lá. Toda grande história começa antes do sucesso. Qual é a sua lembrança assim, de infância que ainda guia as suas decisões hoje, seu Marcos? Eu acho que todo mundo tem uma família, tem laços de amizade, né? Eu acho que isso vai moldando a pessoa, né, para o futuro dela, né? Desde criança, sei lá, do primeiro ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, né? Mas eu me lembro, a minha mãe, ela tinha algumas frases, né, que ela falava desde o começo, né? Desde que eu me entendia por gente, ela já falava isso, né? Que criança tinha que estudar, que criança tinha que fazer aquilo outro, né? Mas ela sempre nos envolveu na música, né? Uma coisa interessante que ela cantava muito, vivia cantarolando, né? Então aquelas músicas antigas que Vicente Celestino, se eu não me engano, tinha uma música chamada Quatrocentão de São Paulo, enfim, essas músicas antigas, né? Carlos Gardel, acho que eram essas coisas antigas, né? E eu me lembro, ela cantava assim muito, né? Sempre trabalhando, né? E naquela época o trabalho era mais de casa mesmo, ou, né, quando a gente tinha um bar, ela sempre estava lá alegre cantando. Então, essa é uma das memórias que eu tenho até hoje da minha mãe. E eu costumo cantar muito mal, né, também. Isso! Não, mas... Arrisco umas notas? Não, mas eu canto sempre brincando, né, nada sério, né. Não estudei música, não fiz nada. Tentei estudar, mas depois eu conto a minha história, que não deu certo da música com 13 anos. Né.
Mas a minha filha ainda fala, pai, como que o senhor acorda? Às vezes a gente viaja, tem que acordar de madrugada, o voo é cedo e tal. Ela fala, como que o senhor acorda? 4 horas da manhã e cantando, né? Eu falo, aprendi com a minha mãe, né? Então acho que isso é coisas que já está na raiz, né? Então fico muito Na feliz com essência. isso. Como ela chamava, seu Marcos? Irene Coelho Cruz. Que Irene nome Cruz. lindo. É, a gente chamava ela de Irene, né? Então Irene Cruz. Inclusive tem um livro dela, depois eu vou deixar para vocês mesmo? também. Muito legal o livro. O livro é uma Importante. história de superação, vale muito a pena ver. Ler, Sim, ver, apreciar. vamos ler. A sua família é de onde, seu Marcos? O início, a origem primária, meu avós, parte paterno, vieram da Espanha, de Salamanca e Málaga. E diga de passagem, Salamanca, né, foi uma das primeiras, se não a primeira universidade no mundo. Né? É uma das mais antigas do mundo, ou a mais antiga do mundo. Eu fui visitar lá, né, e ver lá o museu onde guarda toda a história, né, os banquinhos antigos da faculdade, da universidade. E Málaga é uma cidade também bem interessante, né, pela sua história, até tem música referindo a Málaga, tudo. E da parte da minha mãe, português, e depois o índio, né, na Bahia, meu bisavô veio para o Brasil e casou com uma índia na Bahia, e depois vieram para São Paulo, e meu pai e minha mãe já nasceram em São Paulo, no interior de São Paulo, na região de Bauru e Marília, Presidente Prudente, né, naquela região. A cidade do meu pai é Pirajuí, e da minha mãe, espera aí que daqui a pouco eu volto, eu lembro, né? Monte Aprazível, lembrei. Fica próximo de São José do Rio Preto também, né? Eu já nasci em Pacaembu, uma cidade muito pequena perto de Presidente Prudente, né? Meus irmãos também nasceram nessa região. E depois mudamos para Mato Grosso em 1961, Mato Grosso, que hoje é Mato Grosso do Sul, né? Numa pequena cidade chamada Vicentina, perto de Dourados. Olha, e de lá para Cuiabá? Em 1973, meus pais mudaram para Mirassol do Oeste. Mirassol. Que é perto de Cáceres, aqui em Mato Grosso. Sim. E depois, em 88, eu mudei para Cuiabá. Né? E como que é essa questão do bar, das coxinhas? Eu ouvi falar alguma coisa assim. Conta. É hora do almoço agora, eu acho que nós não vamos poder falar isso aqui, porque o pessoal vai ficar com vontade, tem muita gente que não almoçou ainda, né? A história da coxinha faz parte da nossa família, né? Da parte da minha mãe. Sim. E depois também da parte da família do meu pai. O meu avô tinha um bar em Lucélia, no interior de São Paulo, e lá... talvez tenha coxinha antes, mas eu conheço só essa parte, né? De 1940 aproximadamente. Olha. Que meu avô tinha um bar e lá eles faziam coxinha, né? Depois meu avô separa da minha avó, e aí vem uma história bem complicada, onde minha mãe com 12 anos assume toda a família, né? Tinha 10 filhos e ela não era mais velha nem a mais nova, mas ela só tinha 12 anos. E ela assumiu a família. E a minha avó só sabia chorar, porque não tinha dinheiro, não sabia fazer nada, não sabia ler, não sabia escrever, não sabia nada. E com 10 filhos, sem casa para morar, né, que tinha um despejo para ela desocupar a casa, que meu avô saiu e pediu a casa para ela. Ela fizeram história lá. E aí minha mãe falou para minha avó, né, vamos pedir dinheiro emprestado e a gente sabe fazer coxinha, vamos fazer coxinha. Né? Minha avó falou, legal, mas nós não temos dinheiro nem para comprar o óleo, né? Então foram pedir emprestado dinheiro para comprar as coisas, para começar a fazer a coxinha e comer o pessoal. E aí minha mãe foi pedir dinheiro, a primeira pessoa que ela pediu não emprestou dinheiro, ela voltou e falou para minha avó. Aí minha avó falou, não falei, não adianta, e chorava mais. No segundo, ela pediu dinheiro e aconteceu a mesma coisa. No terceiro em diante, ela não voltou mais para falar com a minha avó, né? Ela seguiu em frente e foi pedir dinheiro até encontrar alguém que emprestasse o dinheiro. E aí foram fazer coxinha. O coxinha, né, era de galinha caipira,
né? Cozinhada, com molho, com tudo. Muito bem. E com mandioca também, né? Então ela fazia essa com cheiro verde, com coloral, com açafrão, né? Quando você quebra a coxinha assim, sai aquele aroma assim, aquele quentinha, né? Com aquele cheiro gostoso, muito crocante, muito gostosa, né? Agora eu entendi a questão da hora do almoço. Agora Já está começando a sentir aqui até o sabor. Nossa! E aí ela... Então fizeram a coxinha e graças a Deus deu certo, conseguiu comprar as coisas depois para a família, enfim. E depois alugaram um local lá, um barzinho, colocaram um outro bar e tal. E a vida continuou, e eles se deram bem, enfim. Minha mãe vai casa e quer... minha avó falou, não, eu não quero que você case com esse rapaz. Que meu pai tinha um olho azul, muito bonito, e era motorista de ônibus. E motorista, naquela época, já era uma raridade, né? Então, motorista e com o olho azul daquele, né? Então, era um namorador de mão cheia, né? E minha avó era um perigo. não queria que ela ficasse com ele. E aí ela falou, então tá bom. Aí minha avó falou, ela falou, vou casar com ele. Ela falou, se você for casar com ele, não precisa mais voltar em casa, pode ir embora. Aí ela levou a sério, ele casou e foi embora, né? Assim, mudou de cidade, tudo. Nossa. Né? Antigamente fugia, tinha um negócio de fugir, né? Eu Então... sei, conheço a história. Conheço a história. Então tá vendo. E aí ela casou e foi. Meu pai era motorista de ônibus, motorista de caminhão. Hora estava empregado, hora não estava. E aí e começou a faltar coisas na casa, né? Tem que pagar a conta e tudo, né? Claro. E ela queria trabalhar e meu pai não deixava. Porque ele falava, não, onde você viu minha esposa trabalhar? Não, eu vou dar conta, vou dar conta. Mas não estava dando conta. Aí ela foi, uma viagem que ele pegou o caminhão, naquela época as viagens, sei lá, para Rondônia, vamos imaginar, era 40 dias. Né? E ela começou a fazer coxinha, né, escondido dele. Quando novo voltou a fazer saga coxinha. Da coxinha. E fez coxinha e quando ele chegou, ela falou que estava fazendo coxinha e tal, ele brigou com ela. No primeiro momento. Aí ela falou, mas já paguei o açougue, já paguei a padaria, já paguei o aluguel que estava atrasado. Que bacana. E tem dinheiro ainda aqui. Ele falou, bom, nesse caso a gente vamos rever os conceitos, né? E vamos mudar. Então ela começou, ele começou a ajudar ela, né? Tanto fazer a coxinha, etc., como entregar nos bares, etc. E deu certo, compraram uma casa, enfim, a situação ficou boa. E aí, em 1961, eles mudam para Mato Grosso, compram um bar. Para Mirassol. Não, ainda Vicentina, Mato Grosso do Sul. Vicentina. Em 1961. Ah, tá. Já tinha 4 filhos, né? Nossa. Tem meu irmão, o Francis, que Sim. é de Cáceres, muita gente conhece ele. Né? Muito, prefeito. Ex-prefeito de Cáceres. Depois vem a Lúcia, a minha irmã, eu e a Marlene, que é a mais nova, né? Sim. E aí ficamos lá em Vicentina, de 61 até 65, eles ficaram com um bar, e ganharam dinheiro, construiu casa, comprou sítio, comprou um Jeep, né? Na época o Jeep era um carrão, Era né? o carrão, era o carro da Meu avô tinha um Jeep, eu amava. Era o que tinha na época, né? A gente gostava. E lá no bar, então eles fizeram coxinha, né? Para vender, etc. e tal. E depois de 5 anos no bar, cansado, porque não tinha feriado, era sábado, domingo, todo dia o bar abria. E os dois que trabalhavam, né? Claro. E aí ficava muito cansado, que trabalhava das 4 da manhã até 10 horas da noite, 11 horas, meia-noite, né? Então, aí venderam o bar, enfim. Meu pai foi mexer com compra e venda de gado. E aí foi mexer e essa compra e venda de gado fez vários amigos e os amigos começaram a pedir para ele assinar. Ele não escrevia, não sabia escrever, não sabia ler, mas sabia fazer negócio, sabia fazer conta, tudo na cabeça, e datas ele marcava tudo na cabeça, enfim, não sabia colocar no papel. Que bacana. E você vê Deus, né? Você não tem uma coisa, Deus te dá outra, né? A Com capacidade certeza, da inteligência com de certeza. fazer essa diferença. Ele
começou a avalizar para os amigos. Os amigos iam pegar dinheiro do banco e o gerente do banco falava, passa lá no Chiquinho, né? Ele é conhecido por Francisco Cruz, mas conhecido por Chiquinho. E ele assinava lá, desenhava o nome, né? E foi avalizando para várias pessoas e veio uma crise na região. E aí ninguém conseguiu pagar a conta e ele teve que vender tudo e pagar a conta dos outros, né? Vender carro, vender sítio, vender tudo para pagar a conta dos outros. E aí, obviamente, a gente precisava trabalhar, né? Minha mãe, aí começaram a fazer coxinha novamente, né? Para sobreviver. Terceiro capítulo. Poder sobreviver, né? E ela começou a fazer a coxinha, etc. Gente, eu já era grande naquela época, já tinha 8 anos, né? Então já ajudava. Ia na serraria buscar madeira para esquentar, cozinhar mandioca, porque, né, naquela época era gás, era raro e era caro. Então ela falava, não, vamos pegar madeira, a lenha, vamos pegar lá. E depois ia buscar mandioca no sítio, na chácara do meu tio, que era vizinho da cidade. Então fazia coxinha de mandioca e começamos a vender. E minha mãe falava, serviço de criança é pouco, mas quem perde é louco, né? Então ela colocava os filhos, 4, né, meu irmão mais velho, o Francis, a Lúcia, eu e a Marlene, com a bandeja de coxinha e a gente ia para a cidade, né? Para o centro da cidadezinha, vilinha pequena, né? Na feira, no campo de futebol, máquina de arroz, onde tinha gente, a gente estava levando lá e vendendo as coxinhas, né? Isso deu certo. Depois ela acabou vindo em São Paulo também, já tinha feito a paz com a minha avó, né, que era mãe dela, e a avó já estava morando em São Paulo com as irmãs dela, né? E ela veio aqui e comprou roupa aqui, né, em São Paulo, desculpa. No Brás. E começou a vender roupa em Vicentino. Estava no sangue essa coisa do empreendedorismo. Ela era empreendedora, né? Então, ela ficou fazendo isso, vindo em São Paulo e comprando e vendendo de casa em casa, né? Antigamente falava mascate, né? Essa pessoa que fazia esse trabalho. E depois ela foi para... comprou um carro e um Jeep lá, né? E começou a trabalhar na região, né? Nos sítios, etc. Ia de casa em casa vendendo e fazendo a coxinha, enfim. E graças a Deus a coisa deu certo. Seu Marcos, então o senhor fez uma escola de empreendedorismo já com a sua mãe, né? Sim. E isso lhe deu... O senhor aprendeu coisas ali que talvez nenhum MBA pudesse lhe ensinar. Conta como que foi isso, senhor. Esse pulo, essa... Então, vamos lá. Eu acho que quanto mais cedo você começar a dançar, provavelmente você vai dançar melhor quando você tiver adulto. Se você começar a cantar bem novinho, você vai cantar melhor, né? Vai ser um cantor, né? Mais afinado. Incentivo, né? Isso. Cultura mesmo. Incentivo à cultura. Então, o empreendedorismo, acho que é isso também, né? Você começa a comprar, vender. Então, minha mãe sempre incentivou esse lado nosso, né? A venda da coxinha, enfim. Isso... Nós estamos falando de 1967, 68. Em 1970, já tinha ganhado dinheiro, compraram outro bar, né, meus pais. Aí meu irmão foi trabalhar no escritório de contabilidade, né, como office boy, né, na época não falava office boy, né. E minhas irmãs e minha mãe ficavam no bar, na cozinha, né, fazendo as coisas, a coxinha, não podia faltar. E eu e meu pai ficava na frente do bar, né? Então, no balcão ali, atendendo, né? Cerveja, enfim. Era um bar bem pequeno e tal. Eu voltei até esses dias na cidade lá, tirei foto do bar e conversei. Existe um bar quase do mesmo jeito, sabe? Mudaram alguma coisa, mas existe o bar lá em Vicentina. E continua fazendo a coxinha também, viu? É interessante que continua, tem até um filme que eu fiz lá. Fui na cozinha do bar e eles estavam fazendo a coxinha. Foi muito interessante essa. Fiquei feliz. Bacana. Bom, aí meu pai, aí ganharam dinheiro, não sei o que, ele comprou um outro sítio, começou lá a fazer tudo novamente, só que então durante a semana ele ia para o sítio, trabalhava no sítio, e final de semana que o movimento da cidadezinha era maior, né? Todo mundo
vinha para a feira para comprar as coisas, trabalhava durante a semana e final de semana vinha fazer compra, vinha na missa, vinha no jogo de futebol, enfim, a cidadezinha acontecia no final de semana, né? O pessoal do sítio era um projeto do INCRA, né? Todo mundo tinha 12 alqueires e meio de terra, então era muita gente nas linhas, né, que vinha para a cidade. Então eu ficava sozinho no bar com 10 anos até 13 anos, mais ou menos, durante a semana. E aí, final de semana. Eu acordava às 5 da manhã, né, minha mãe me acordava, às 6 horas o bar tinha que estar aberto para atender os clientes e fechava às 10 da noite, quando desligava a luz da cidade. Que a luz da cidade era das 6 da tarde até às 10 da noite. Tinha um motor que funcionava e depois desligava, né? Mas sempre tinha um bêbado lá que ficava até mais tarde. A gente tinha que acender o lampião, acender lamparina, acender não sei o quê, enfim. Ficava até, às vezes, meia-noite, 1 hora, 2 horas. E no outro dia tinha que acordar cedo, era sagrado, né? Então, acho que isso fez, né, a gente se tornar um empreendedor, um comerciante, um vendedor, né, ter paciência com os bêbados, né? Me ensinaram muito os bêbados, né, a ter paciência com eles. Olha, né? que interessante. Mas era cliente, né? A gente Olha fala aí, assim, amor. rapaz. Vou ter que ter muita paciência com o Eldon, viu, seu Marcos? Para quem não sabe, o Dom é o nosso sócio, que fica atrás de tudo. Existe porque ele existe. Tá bem. Foi um prazer, eu dou. E aí, Bom, essa parte da... Aí tem uma história que vem a arte. Eu vou botar a arte aqui no meio. porque aqui ele nos dirige e coloca para a gente, perguntar para o senhor, como que nasce num Brasil tão cheio de incertezas essa questão do Instituto, dos projetos sociais, enfim. Então, a arte começou o seguinte. Minha irmã tinha um namoradinho escondido da minha mãe e do meu pai. Para variar. 13 anos, ela tinha 12, 11, 12, mais ou menos, né? Aquele namoradinho de escola. E eu era amigo do Edson, lembrei o nome dele, Edson, né? Olha aí, quanto tempo. E, por coincidência, a família dele também tinha um bar lá, né? Um era mais no centro, nosso era mais no centro da cidade, o dele era mais, né, da cidadezinha pequena, né? Um pouquinho mais afastado. E eu comecei a frequentar a casa dele e era uma família de músicos. Eles tocavam violão, cantavam, né? E aí eu falei, eu quero aprender a tocar violão, né? E minha mãe foi e comprou um violão para mim, escondido do meu pai, porque meu pai não queria que comprasse violão. E um dia eu saí do bar, era tipo 8 horas da noite, e fui para casa, peguei o violão com os amigos e fomos tocar violão. E perto de casa tinha uma oficina mecânica. Era noite, tudo, né? E energia nessas ruas praticamente não tinha, era meio escuro, tinha mais nas ruas principais, etc. Então era meio escuro, a gente estava tocando violão, tinha os caminhão velhos, a gente estava sentado em cima do caminhão lá, tal, de noite, tal, tocando violão, e eu começando a aprender as notas, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, assim, e eu fui aprendendo. E estou lá fazendo as posições e tal. E passa meu pai, e meu pai bebia um pouquinho, né? Um pouquinho a mais, diga de passagem, né? E aí ele foi e chegou lá e eu sabia que ele ia ficar bravo, né? Eu já saí, fiquei escondido, mas ele ouviu minha voz, né? Então ele foi lá e falou, cadê o Marcos? Ah, não, o Marcos não está aqui, não sei o quê. Vou estar assim. Esse violão é dele? Não, não é nada. Dá esse violão aqui. Aí pegou o violão e foi na carroceria do caminhão e pá, quebrou o violão, né? Então eu era para ser um grande cantor, olha, não tive essa chance de ser um grande cantor. Eu tava, meu futuro de... Mas foi um sinal, quebrou no caminhão. No caminhão. Então, tinha alguma... eu já tenho uma ligação. E aí nós... enfim, acabou a música, né? Porque aí não tinha o violão, enfim. Aí eu fui jogar bola, né? Então eu tinha meia hora, 1 hora à tarde, quando saía do bar para ir para a escola, saía um pouco mais cedo, então tinha 1 hora para ir jogar bola. Então todo dia, né, na frente da minha casa tinha uma igreja lá, uma praça grande, e o pessoal da cidade, as crianças, os jovens ali, jogavam bola toda tarde ali.
E ali era a minha diversão de jogar bola nesse local, né? Bom, o bar foi até 1973, quando meus pais resolvem vender o bar em Vicentina e vender sítio, porque já tinha casa, já tinha tudo, né? Vendeu tudo e mudamos para Mirassol do Oeste, que Mato Grosso, né? Que na época era um Mato Grosso só, né? Não tinha sul e norte. Sim. Então nós saímos do sul e viemos para o norte, oeste, né? Mirassol fica no oeste. E lá meu pai abriu uma autopeças, né? E meu irmão não tinha estudo em Mirassol para ele, não tinha 8ª série, se eu não me engano, então, mas para mim tinha, que era a 6ª ou a 7ª, enfim, eu consegui estudar. Então todo ano aumentava um ano, né? Então eu fui da 6ª, depois tinha a 7ª, depois tinha a 8ª, e ele foi para São Paulo estudar na casa da minha tia, ficou morando lá, em Lavínia, no interior de São Paulo. Mas aí passou um ano lá, ou 2, não sei, e minha mãe falou, vem para cá, vamos trabalhar, enfim, né? Já estudou bastante, já tem a 8ª série, já tá bom, né? Então, já está formado, né? Naquela época estava bom. Ele voltou e nós terminamos a 8ª série, e aí começou o 2º grau, né? Em Mirassol. Esse 2º grau era o magistério, né? Então, na época falava normal, né? Sim. Aí tinha científico também, né? O científico era o outro curso, esse era bom. O nosso tinha as meninas que chamava normalista, né? Então, são as normalistas, né? Sim. E nós homens fazendo o curso lá e tal. Era o único que tinha na cidade, então vamos fazer. Aí meu irmão voltou e fez o curso, então nós fomos estudar juntos também e terminamos o 2º grau junto, né? Apesar da idade diferente, né? E o autopeças no começo foi muito difícil porque meu pai não sabia ler nem escrever. Ele sabia dirigir caminhão, sabia isso, sabia aquilo, mas não tinha assim. Ele lia placa de estrada, né, coisas de marca, mas não era uma pessoa que sabia ler um livro, interpretar, enfim, nada disso, né? Lia alguma coisinha, mas bem pouco. E no autopeças, então eu separei, quando eu cheguei lá primeiro, né, meu irmão ficou em São Paulo, eu fui para São Paulo estudar na casa da minha tia. Eu fui para lá, então eu e meu pai. Meu pai logo comprou um sítio, já foi para o sítio, que ele gostava muito de sítio, né? Do gado, do cavalo, então estava sempre mexendo. E eu fiquei cuidando do autopeças, com 13 anos, né? 14 anos, já gerenciando autopeças. Né? Foi aí. E a autopeças, abrimos autopeças, um amigo dele lá de Vicentina falou, eu vou te vender as peças para você começar autopeças lá. Então trouxe já no caminhão da mudança algumas peças, né, que era para começar. Depois de 2 anos, nós não vendemos nenhuma peça no autopeças, né? 2 anos. Não voltou para coxinha. Calma. Não vendemos nada no autopeças. E aí chegou um representante e na época Cuiabá, Mirassol era estrada de terra, né? Sim. Campo Grande a Cuiabá era estrada de terra em 1973, quando nós viemos, né? O caminhão veio atolando, que eu vim no caminhão da mudança. Então, assim, tem toda a história, né? Já paramos em Rondonópolis para trocar mola do caminhão e foi aquela aventura, né? Mas deu certo. E como a autopeça não vendia, aí chegou um representante comercial, depois de quase 2 anos, e foi analisar as nossas peças. Aí ele falou, ele falou, como você faz para vender a peça? Eu falei, eu peço para a pessoa trazer a velha, né? Então, traz a peça velha, a gente mede, vê se é igual e ele leva. Então, aquilo era uma forma de venda. Ele falou, não, na peça tem um número. E esse número, se tem um catálogo, você olha no catálogo e sabe para que serve a peça. Eu falei, poxa, aí é fácil, por que você não veio 2 anos antes, né? E aí ele começou a analisar aquelas peças. Falou, essa aqui pode jogar fora porque é de Fordinho 29. E aqui não tem Ford 29 em Mirassol, nunca veio, nunca vai vir, né, provavelmente. Então essa peça não se vende mais. Você está em 73, 74, 75 e tem uma peça dessa, joga fora. Aí foi analisar a outra, falou, isso aqui é do Chevrolet 41, pode jogar fora. Enfim, não, joga tudo fora que é melhor, né? Bom,
Mas não vendeu peças e tinha um dinheirinho, o dinheiro foi acabando, acabou. E a gente já estava comprando no mercado e não tinha como pagar o mercado, né? O dono do mercado já olhava pra gente assim de cara meio feia, né? Aí minha mãe falou, eu sei como resolver isso. Né? Vamos fazer coxinha e vamos resolver esse problema. Aí fez coxinha, né? Eu já era bem grandão, já tinha 14 anos nessa época, e fui entregar a coxinha nos bares e ajudar a fazer, enfim, e deu certo a coxinha. Ela vem visitar a mãe que estava doente em São Paulo já nessa época, e vai no Brás e faz compra de mercadoria, volta a vender mercadoria, e a coisa se arranjou novamente, né? E graças a Deus deu certo. E mais uma também, né? Meu pai esqueceu de fazer a pesquisa de mercado e não tinha carro na cidade. Era outro problema. Tinha uma autopeça, mas não tinha carro na cidade. Né? Esse podcast todo mundo precisa ouvir, escutar e ver. Tinha acho que 20 veículos da cidade entre automóveis e caminhões. Isso não sustenta uma autopeça. Claro. Né? Mas aí foi a hora que Deus falou, chega, né? Vamos ajudar vocês agora. As peças eram compradas em Cáceres, acredito, seu Marcos. Como a gente não tinha nada que servia, quando alguém precisava, a gente vinha em Cáceres e comprava, né? Ganhava um pouquinho ali, 10%, sei lá quanto na época. E depois começamos a comprar em Cuiabá, que já ganhava mais, porque o preço aqui já era melhor. Depois fomos comprar em Presidente Prudente, depois São Paulo, né? São Paulo, então o atacado já era bom. E depois começamos a comprar de fábrica, e depois a coisa foi desenvolvendo, e, enfim, né? As indústrias já estavam vendendo para nós todas e queriam vender mais, né? Mas aí demorou um certo tempo para chegar nesse meio, né? Com licença. Claro. Aí, foi a hora que Deus falou assim, bom, tá bom, chega, né? Acho que vocês já sofreram demais, agora nós vamos dar uma mãozinha, eu vou dar uma mãozinha para vocês, né? Ele deu a mão, não, ele deu as duas e enfim, todas, né? Sempre ele teve com a gente, mas nessa hora, na parte financeira, na parte do empreendedorismo, foi aí que... E aí a rodovia que liga Cuiabá a Porto Velho, ligava na época Cuiabá a Porto Velho, passava por Diamantino, enfim, saía em Rondônia, né? Era na BR-364. E aí, função de atoleiro, de areias, esses caminhões atolavam na areia, complicadíssimo, isso não tem solução. Né? A única solução seria o asfalto, que não era, né, o Estado, na época, o Brasil não tinha condições para isso. Então desvia-se essa rodovia e sai de Cuiabá, vai para Cáceres, Mirassol do Oeste, Quatro Marcos, Araputanga, Jauru, Jaci e Vilhena, Rondônia e depois Porto Velho. Né? Então nós deixamos de ter 20 veículos na nossa cidade, entre caminhões e automóveis, e passamos a ter 2.000 ou mais veículos passando na porta da autopeça. Olha! Né? E a autopeça mais próxima, depois da nossa, indo para Rondônia, era em Vilhena. Dava 500 quilômetros. Só que demorava, às vezes, 3 dias de viagem de um caminhão. E quando ele quebrava ali no meio, ele via para Mirassol, e se não tinha Mirassol, era Cáceres, Cuiabá e depois São Paulo. Tinha gente que tinha... ele não voltava para Vilhena, porque depois ele tinha que voltar. Então, ele fazia... Quando ele chegava, que encontrava a peça lá, muitos choravam de alegria, porque não acreditava que ia encontrar uma peça ali. Uma vez, contando José Maurício Mazeto, que era um rapaz que trabalhava conosco, o pai dele falou, bota esse menino para trabalhar aí. Mas nós não precisamos de funcionário, aí meu irmão aqui já é muito, né? Eu estou mandando, coloca ele. Né? E antigamente os mais velhos tinham uma certa autoridade, era amigo também da família, tudo. Né? Aí ele falou, eu pago o salário dele, mas bota trabalhar aí. A idade do Zé Maurício, 8 anos. E o senhor tinha quanto, seu Marcos? 14, 15. Meu irmão tinha 16, 17, né? Então era uma molecada trabalhando. E aí o Zé Maurício foi trabalhar. Então, o Zé Maurício foi um profissional muito bom, e conhecia de tudo, de peça, comprava e tal. Né? Chegou o camarada e eu quero saber se você tem a ponta de eixo do caminhão 1519. 1519 foi uma raridade, vendeu muito pouco no Brasil. E naquela época, menos ainda. E o Zé Maurício falou, tem sim. Foi lá, pegou a peça, colocou na coisa. E o cara começou a chorar.
E aí ele falou, por que o senhor está chorando? Ele falou, porque se eu não encontro essa peça aqui, provavelmente eu teria que ir em São Paulo para buscar essa peça, porque eu não ia encontrar nem em Cáceres, nem em Cuiabá, enfim, teria que ir em São Paulo. Então eu estou chorando de alegria de ter encontrado a peça. Então eu falei, é gratificante isso, né? Claro. Você proporcionar isso para as pessoas, né? Claro. E foi uma época muito boa, porque vendia muito e ganhava muito dinheiro, foi assim uma beleza, né? Graças a Deus, aí a gente começou a abrir filiais de autopeças em Quatro Marcos, Araputanga, Jauru, Pontes Lacerda, Vilhena, e chegamos em Cáceres e Cuiabá. Né? Em 82 nós abrimos a nossa autopeça em Cuiabá. E aí já atendi o Mato Grosso inteiro com atacado de peças, parte de Rondônia, já tínhamos depósito em São Paulo, caminhão nosso mesmo transportando as mercadorias. Era uma loucura, porque era 15 horas de trabalho, 16, 17, 18 todo dia, né? Porque a gente não tinha uma experiência, né, de delegar, de fazer, era aquilo que você está fazendo, né? Enquanto vai contratando gente, vai botando, mas, né, e foi dando certo, graças a Deus deu certo. Né? Qual foi a primeira concessionária? A primeira autopeças foi a de 1973 em Mirassol. E a primeira concessionária foi em 1983 em Rondônia. Uma Moto Honda, né? Moto Honda. Moto Honda em Vilhena. Olha, Eu me lembro que para chegar em Vilhena, eu fui com um carro, um Fiat, na época o 147, né? Ele ia mais arrastado no barro do que rodando, né? Porque era um barro só, fazendo as estradas, tudo. Mas conseguimos chegar. Ainda pude rebocar um Chevette que estava quebrado, e o cara falou, você puxa para mim? Eu falei, nossa, vamos tentar, né? Porque esse Fiat... É mais fácil a gente empurrar os dois. Mas aí era só para chegar até um restaurante, um local que tinha para deixar o carro, e ele ia atrás de recursos em Vilhena, Rondônia, para consertar, enfim. Mas eu consegui arrastar o carro dele até rebocar com uma corda lá e até o local, né? Então era assim, era muito companheirismo, né? Um ajudando o outro na estrada, na cidade, enfim, todo mundo se ajudando. Antes da gente começar a entrevista, o Eldon estava me falando que o senhor pegava a Toyota Bandeirantes, aquela Toyota quadradinha, e saía por essas estradas apresentando o carro, porque as pessoas não conheciam. Como que é isso, Selmar? Isso, bom, aí as lojas, né, de autopeças foram dando certo, enfim. E depois teve uma época que a gente resolveu, por uma questão de segurança e etc., nós começamos a trocar autopeças em fazenda, né? Porque todo mundo viu nós crescermos lá na região e eu quero abrir autopeças também. Então a gente abria autopeças em cidades que não tinham autopeças, né? Cidades novas, como Ariponã, Juruena, outros lugares, né? E fomos abrindo autopeça para as pessoas e passando todo o know-how para eles e vendendo no começo as peças, depois mostrando de quem que eles compravam. E o pessoal fala que antes do McDonald's ter franquia no Brasil, a Canópolis já tinha Com franquia certeza. no Brasil. Tá pensando nisso. Que maravilha isso. Foi Isso um é negócio que deu sensacional. muito certo. Então, Ensinar as outras pessoas. ensinar as né? outras pessoas e vender Abrir esse peça para negócio. eles, depois eles compravam, enfim. E o bom, todos eles deram certo, 99% deram certo, cresceram, hoje são bens, a gente encontra os filhos deles, etc., falando, Que bacana. né, sobre essa história, é bem legal. Bom, aí a Honda Autopeças 82, aí eu já tinha vendido peça, né, mas nunca tinha vendido uma moto, né? Aí tive que aprender a vender moto. Então eu colocava a moto em cima do caminhão, lá em Vilhena, um caminhãozinho, e eu falei, o que eu faço, né? Não sabia como vendia moto. Eu ia andar com o caminhãozinho cheio de moto, né? E parava na cidade e oferecia moto para um, para outro e tal. E eu vi lá um pessoal na feira, lá em Rolim de Moura, tinham vários caminhões lá. Um era de cebola, o outro era de batata, né? Porque estava começando, Rondônia estava, né, naquele auge. Então as pessoas não tinham um mercado bom para fazer compra e as pessoas queriam comprar uma coisa mais barata. Então eu ia lá, comprava um saco de batata, jogava nas costas e levava para o sítio, né? Na carroça, no cavalo, né, às vezes uma caminhonete.
E o outro era cebola, o outro tinha um caminhão de vaca, o outro um caminhão de escrever. Eu falei, vou botar meu caminhão aqui também, né? Com certeza. Aí botei o caminhão lá para vender moto. E começamos a divulgar aquilo e foi vendendo. Mas a parte melhor era o seguinte, o pessoal comprava a moto, falava, mas você tem que levar para mim lá no sítio, a moto, lá na fazenda e tal. E eu levava a moto lá, né? E aí tinha que abastecer a moto, Ensinar a andar. colocar água na bateria, enfim, as coisas, né? Da parte de ensinar às vezes a andar. E sempre tinha lá, né? Era hora do almoço, era hora de jantar, né? Então tinha um frango caipira, né? E eu gostava muito de frango caipira. O pessoal falava, vai lá que eu faço, né? Almoço lá em casa. Eu falo, desde que tenha frango caipira, né? E sempre tinha. Né? Eu gosto muito até hoje do frango caipira, né? E a primeira empresa automobilística? Aí, Rondônia deu certo, nós compramos a revenda Honda de Cáceres, né? Que também deu certo, foi um sucesso. A gente trabalhava todo esse Mato Grosso ali, Barra do Bugre, Tangará, Juína, Arenápolis, Sinop, Alta Floresta, até o Pará, né? Então, e do outro lado a gente trabalhava Rondônia inteiro e o Acre inteiro até Cruzeiro do Sul. Então eram 3.000 quilômetros a nossa área de atuação, né? De ponta a ponta. Né, de estrada de terra, então você ia vender as motos e arrumava representante. Uma coisa interessante, né? Nós descobrimos, chegava numa cidade pequena, né, para vender moto, e aí alguém descobria que o cara do mercado, lá do supermercado, era um excelente comerciante. Então a gente botava uma moto lá e pagava uma comissão para ele, e ele era o nosso representante, né? Então botava a placa lá, representante da empresa Honda. Tá com cara de McDonald's mesmo. E as pessoas começaram a gostar, porque a placa Honda dava uma certa status para ele, né? Então o mercado dele era diferente do outro, porque ele tinha moto Honda para vender, né? E às vezes vendia, às vezes não vendia, né? Mas a maioria vendia. E eu chegava em outro lugar, o cara do mercado falava, eu não quero vender moto, eu não quero isso aqui, tal, tá bom. Aí eu tinha que encontrar outra pessoa naquela cidade para vender moto. E às vezes era o açougueiro. Eu botava uma moto dentro do açougue, o açougueiro era o comerciante lá e fazia a venda da moto, trocava em gado lá, fazia o jeito dele e pagava a moto para nós. Bem, e deu certo. Teve um caso inédito, bem engraçado, que, pô, quem é o cara mais comerciante aqui da cidade? Falei, o dentista. Aí eu falei, nossa, mas aí vai ser difícil, né? O dentista vender moto. Mas conseguimos lá em Colorado, Cerejeira, se eu não me engano, colocar uma moto dentro do gabinete do dentista, né? Então era fácil ele convencer a pessoa, que a pessoa não podia falar e ele ficava falando da moto, do consórcio, né? Pro camarada não, boca aberta, né? Não podia falar nada. O cara, ó, a moto tal, tá vendendo. Então, foi legal isso. Bom, isso deu certo, cresceu. Em 1988, eu venho para Cuiabá, e aí já na carreira solo, porque eu já tinha separado a sociedade da família e do meu irmão, mas nunca brigamos. Nossa sociedade foi 15 minutos para separar. Você fica com aquela autopeça, eu fico com essa revenda Honda, você fica com aquela fazenda, eu fico com essa aqui. Assina aqui então. Aí assinamos um papel, até hoje o único documento que nós temos é 2 folhas de caderno, né? Tirado fotocópia, uma fica com ele, a minha eu não sei onde está mais, não sei, né? E até hoje eu tenho um imóvel que está no nome dele, tudo, nunca discutimos, nunca brigamos, graças a Deus. Né? Eu fico falando, tanta gente brigando, né, quando vai separar a sociedade, família, e eu falei, eu só quero 100% da minha liberdade, né? Porque meu irmão era mais velho e ele mandava em mim, né? Então eu falava, não, você tem que fazer isso. E eu não podia falar não, porque ele era mais velho. Eu falo isso, ele fica bravo comigo porque ele não gosta que fala que ele é mais velho, né? Então eu falo, irmão mais velho manda, irmão velho. Mas foi brincadeira tudo. E eu comprei essa revenda Toyota em Cuiabá, de uma pessoa que eu gosto muito, eu falo que é meu pai de Cuiabá, né? Que é o seu Antônio Lino da Silva Pinto. Ele tinha autopeças Cuiabá aqui e tinha a revenda Toyota, né? E ele me vendeu, enfim, meu tio José Ambrosio era muito amigo dele, fizeram lá o jeito, lá eu comprei a revenda dele, paguei do jeito que queria,
nunca, sempre me emprestou dinheiro, precisava de uma coisa, não, está aqui. Eu disse, mas não vou poder pagar agora. Depois se paga. Se eu não puder pagar, não paga, ora pois. Ele é português, né? Não paga, ora pois. Uma pessoa muito boa, eu tenho uma admiração muito grande, uma gratidão também por ele, muito grande. Sempre tem um mentor, né? Hoje a gente está lá acompanhando, ele já está numa idade já um pouco avançada, né? Então tem visitado, não tanto quanto deveria, mas visitado ele, a filha dele, todos, né? E uma gratidão muito grande. E aí que começou mesmo a coisa a decolar. Então foi a época da Bandeirante, só tinha Toyota Bandeirante. E logo em seguida veio o plano Collor. Cada brasileiro tinha R$50. Como você vai vender um Toyota Bandeirante se cada brasileiro tem R$50 e o Toyota custava, não sei, 10 mil ou 20 mil, não me lembro. Eu sei que R$50 só dava para comprar o pneu do Toyota, talvez. E olha lá. Olha lá. Bom, vender para quem? O único pessoal que tinha dinheiro era a prefeitura e Estado, né, que poderia comprar e pagar. O restante não tinha. Então eu saí vendendo para a prefeitura e para o Estado. Prefeitura, nós fomos aqui, né, sei lá, Rondonópolis, Barra do Garça, Nova Chavantina, tudo estrada de terra. Ribeirão Cascalheira, Vila Rica, São Félix do Araguaia, outras cidades, na região leste. Ninguém comprou o carro, nenhum prefeito comprou, atendiam muito bem. Eu me lembro que tinha um prefeito chamado Baú, né? Ele era de São Félix, e ele tinha um avião que chamava Baú também, o prefixo do avião dele era Baú, e ele ficou com o nome Baú. Me lembrei agora dessa história. Bom, ninguém comprou, volta, né? O Zenir, a pessoa que estava conosco, até tinha uma participação na empresa também, né? Um funcionário muito antigo, acabou ficando com a participação. E o carro quebrava na estrada, a gente dormia, né, no meio do mato, enfim, era todas essas aventuras, atolava, e toda aventura, né? Mas não vendemos Toyota. E voltei para casa, né, chateado, né? E minha esposa falou, e aí, conseguiu? Eu falei, não. Ela falou, vamos ter que fazer coxinha daqui a pouco, né? Chama sua mãe. Sua mãe correndo. Aí fui para Cáceres, fui para outros lugares, ninguém comprava. Fui para Sinop, Alta Floresta, ninguém comprava. Aí fui para Juína, peguei a rodovia aqui, Tangará, Juína, né? Fui até Ariponã. E graças a Deus, em Ariponã, o prefeito falou, eu vou comprar, porque antes todas as empresas de automóvel estavam aqui querendo vender automóvel e tal, agora com o plano Collor aí, ninguém veio, só você, eu vou comprar para te ajudar, porque você... né? Aí eu fiquei feliz, vendi o carro para ele, ele veio na outra semana aqui, pegou o carro, levou embora. Aí nós vendemos um carro para o Estado também, foram 10 veículos também. É incrível, deu certo. Marcos, com quem vê o tamanho do Grupo Canópolis hoje, jamais imaginaria passar por tudo isso, né? Mas eu falo que quanto mais você sofre, para mim não foi sofrimento, era a vida, né? Aquilo era uma realidade, um aprendizado, né? Mas vamos falar, quanto mais você tenha esse sofrimento, esse tipo de coisa, você fica mais forte, né? Você fica mais resiliente, né? Então, quando a pessoa fala, eu tô com dorzinha de cabeça, eu não venho trabalhar hoje, a dor de cabeça nossa, você não tinha tempo para ter dor de cabeça, né? Você tinha que... O pessoal fala, mas e você ficava gripado? Como que eu vou ficar gripado? Eu não tinha tempo para ficar gripado, eu tinha que trabalhar, né? Você tinha outros problemas, não? Bom, eu só tinha um problema uma dor de barriga constante, assim, aquele negócio complicado. Claro. E o médico falava, eu não vou te dar mais remédio não, porque o seu problema é psicológico. Claro. O dia que você pagar a sua conta, você sara. Que eu ficava preocupado com as minhas dívidas, né? E aí foi. Bom, enfim, a Toyota deu certo e o mercado voltou a comprar. E nós saímos do último lugar no Brasil, a nossa concessionária que era a última colocada no Brasil, quando nós compramos, de 133 concessionárias no Brasil. Em 4 anos, nós ficamos em primeiro lugar em venda de Toyota Bandeirante no Brasil. Né? Foi um sucesso. Na época não tinha invasão de área, então você podia vender em outras cidades. Nós tínhamos um vendedor nosso que vivia viajando de avião. Ele ia para São Paulo, Rio de Janeiro, vendia para Odebrecht, Camargo Correia, Mendes Júnior, todas essas empresas que usavam muitos Toyota, a gente vendia Toyota.
E eu me lembro uma coisa interessante, que quando eu estava vendendo 1, 2 Toyota por mês, na época, então quando você vendia um, você comemorava, né? E tinha até uma história que eu e o Ozenir, essa pessoa que trabalhava comigo, ia andando, essa Toyota aqui é do Paulo Moura, né? Não sei quem lá. Vocês conhecem o Paulo Moura? Sim, claro. Essa Toyota aqui é do fulano de tal. A gente conhecia todos os carros pela placa, porque era tão pouco que a gente conhecia, né? Dava para saber. E um dia ele falou assim, será que o seu Sango da 35 conhece todas as placas dos carros dos clientes dele? Que a Volkswagen vendia muito, era a maior Volkswagen do Brasil, né? Diga de passagem, uma pessoa que eu gostava muito, considerava, respeitava. A família Kuramochi, para mim, foi um exemplo de trabalho bem sucedido, né, em Mato Grosso. E seu Sango sempre me deu muito conselho, que ele era revendedor Honda e eu também, parceiro, me deu muito conselho bom, agradeço muito. E nós ficamos... desculpa, eu perdi aqui onde eu estava. Toyota. Começou a vender para o Brasil. Isso. E, bom, e aí eu sei que deu certo o negócio da Toyota, ficamos em primeiro lugar no Brasil, né? A Toyota nos credenciou, então falou, vocês estão... São quantas concessionárias hoje? Então, hoje são 60 concessionárias. Sim. Né? Hoje nós estamos em Mato Grosso, Rondônia, Amazonas, Pará, Tocantins, Brasília, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná. Olha. Seu Marcos, mas embora seu pai tenha quebrado o violão no caminhão, esse menino sempre foi ligado à arte e à cultura, né? Com certeza. Eu queria perguntar para o senhor sobre o Instituto Canopus, que eu sei que é a menina dos seus olhos, no que se refere a trabalho social, cultural. Conta um pouco dessa história para a gente. Como é que começou isso? Bom, eu vou falar de arte de uma maneira geral primeiro, né? Eu não sei... porque a arte é uma coisa assim... muito ampla, né? Cultura é uma coisa muito ampla, né? Então, quando você fala, eu gosto muito de falar a palavra cultura, né? Porque eu acho que envolve tudo. Eu falo que eu não sei sair de casa, eu posso sair de casa sem a meia para, né, para viajar, eu esqueço a meia, mas esquecer um livro jamais, né? Então, onde eu vou, eu levo um livro e estou sempre... Sou muito ruim para ler, eu leio devagar, leio pouco. Tem que voltar para ver se eu entendi bem o que está escrito, né? Entender. Então eu demoro para ler um livro, né? Mas estou sempre lendo o livro. Cada época pode ser um livro que não tem nada a ver com o nosso negócio, ou com empresa, empreendedorismo, com coisas, né? Mas estou sempre lendo e saindo, né? Ontem, inclusive, eu falei para os meus filhos, né? Eu vim de São Paulo para cá, para Cuiabá, e falei para o meu filho, eu quero assistir um filme. Quando o céu se engana, né? Fazendo até propaganda agora do filme aqui, Tem problema. né? Na televisão, tá nos aplicativos, né? Nos canais, no streaming. Então eles alugaram o vídeo lá e nós fomos assistir o filme em família, e, enfim, né? Faz parte da nossa coisa. Eu comecei a viajar também pela Toyota, pela Honda, pelas empresas concessionárias. Agora tem a GWM, né, que é a empresa chinesa que está um sucesso aqui no Brasil. Temos também a GAC aqui e tal. Começa a viajar para a China, para Japão, para não sei onde. E quando fazemos essa viagem com as montadoras, ela já nos leva para uma parte de trabalho, que é ver os automóveis, lançamento, futuro, etc. Talvez conhecer um museu, né, que aí o museu já faz parte da cultura, né, da arte, da história. Mas também leva para a parte cultural mesmo, né? No Japão a gente vai para os templos budistas. Fantástico. Né? Muito bacana, você não cansa. Kyoto é uma cidade que eu recomendo para qualquer ser humano que quer conhecer cultura oriental, vai para Kyoto, no Japão. Olha. Né? E diga de passagem, o Japão está muito barato hoje para viajar, viu? Uma dica também. Bom saber. Muito barato mesmo. Eu acho que é um dos lugares desenvolvido, vamos falar assim, né, de primeiro mundo,
acho que o melhor custo-benefício é o Japão. A viagem é cansativa, né? Você tem 24 horas de voo, mas vale a pena. E hoje tem muitas empresas brasileiras fazendo esse tour lá, então você não precisa falar japonês, não precisa falar inglês, nada, você vai lá e conhece. Muito, muito legal. Além de conhecer a educação do japonês, né? O cuidado que eles têm com os mais velhos, o respeito que eles têm pelas pessoas. Então, acho que você vai aprender muita coisa no Japão. Então, sempre nos levaram, Claro, né? Tanto para o Japão como para outras regiões, claro. mas sempre levando também para o lado cultural, né? E eu acho que isso aí acho que eu já tinha um pouquinho e me entendeu. Então, eu não sei fazer uma viagem hoje se eu não colocar uma parte cultural na minha viagem. Eu vou para Nova York, né? Eu quero ir para o museu, eu quero ir para o Museu de História Nacional, Guggenheim, não sei o quê, eu quero visitar, né? Eu fui, não sou conhecedor, não entendo nada de arte, né, de cultura, mas sim, gosto, né? Não sei porquê, mas gosto. É na essência. Meus filhos estavam estudando aqui em Cuiabá, fizeram balé Caroline com vocês, Claro. minhas filhas, né? E depois nós mudamos para São Paulo, então eles foram estudar lá em São Paulo. Depois nós mudamos para Miami e eles foram Sim. estudar em Miami. E de Miami eles foram para Boston e fizeram a faculdade em Boston, né? Então 4 filhos fizeram a faculdade Olha em que Boston bacana. e um fez faculdade em Miami. Então eu tenho 5 filhos, os 5 fizeram faculdade nos Estados Unidos, né? Para mim é o maior orgulho que eu tenho, né, de Claro. ter deixado essa Ter herança para os conseguido. filhos, né? A educação. Então, a cultura, acho que faz parte, né? Eu já tinha, mas acho que com as montadoras, viagem, fez a gente reconhecer mais, fervecer, né? Floresceu isso. E nós começamos o Instituto Canopus, na época, com uma ideia de ajudar, porque eu fui fazer um curso, eu fiz um curso com 17 anos na igreja lá em Mirassol, que veio uma pessoa de Minas para dar essa palestra, esse curso, eu gostei muito, falando sobre a vida. Depois eu tive um outro curso de noiva aqui em Cuiabá, né, no Grande Terceiro, não me lembro o nome do padre, mas foi muito rico, porque tinha médico dando curso, né, sobre casamento, sobre família, tinha também famílias, né, casal falando, foi muito rico o curso. E depois eu fiz o Cursilho de Cristandade da Igreja Católica. Foi muito bom também. Aprendi bastante, etc. Aí copiamos a metodologia do Cursilho, né, que é ver, julgar e agir, e criamos um curso idêntico ao Cursilho, só que a gente fala parte da espiritualidade, da família, mas falamos outras coisas que é onde o ser humano está incluso, né? E a arte está incluso lá dentro, na cultura, né? Nós temos uma palestra sobre cultura e arte, né? Além de falar sobre toda a vida da pessoa, falamos sobre saúde, né? Alimentação, atividade física, falamos sobre dinheiro, né? Sobre economia, sobre investimentos, sobre como ganhar dinheiro, como poupar, como investir, né? E no final a pessoa sai de lá com planejamento de vida de 100 anos por escrito. Isso tem feito uma grande diferença na vida das pessoas, né? A maioria, ou quase todos, se não todos que passaram lá, hoje já mais de 12 mil pessoas passaram pelo nosso treinamento. Esse treinamento acontece em todos os estados do Brasil, nós proporcionamos isso para as pessoas e é de graça. A pessoa vai, fica 3 dias num hotel, come, bebe, dorme, assiste todas as palestras e vai embora. Olha que Não lindo. precisa nem falar muito obrigado. E é só ele entrar no site e fazer a inscrição dele. Então, é muito simples. Olha que interessante. É uma maneira que nós Que encontramos Site, é o site do Instituto. do institutocanopus.org.br. Ótimo. Né? Tá, deve sair embaixo aqui da telinha. Isso. Né? Então, a maneira que nós encontramos de agradecer, de ser grato ao universo, porque ajudando as pessoas. Né? Nós fomos ajudados por alguém, Claro. estamos ajudando Eu outras observo pessoas. que é uma família de fé. O senhor é uma pessoa de fé. O senhor me ligou lá da Itália, nós nos comunicamos. E o senhor mostrando o Papa, e isso me sensibilizou muito, né? Que eu observo que por trás
de tudo isso tem Deus, tem a fé. Com certeza. Eu acho que é importante respeitar todas as religiões, cada um tem sua maneira Claro. de professar a sua fé, né? Claro. Nós somos católicos, nasci numa família católica, tenho um filho que é evangélico, minha nora é evangélico, então, né? Respeitamos todos, Claro. mas seguimos. E eu tive o privilégio de ficar muito próximo, né, do Papa Leão, né? O novo Papa, ele passando lá com o carro dele, o Papa Móvel, né? Claro. Muito pertinho, assim, é emocionante, é uma coisa bem incrível, fantástico. Seu Marcos, a cultura de uma empresa nasce no discurso ou no exemplo? Nossa, assim, eu acho que... Um dia perguntaram para mim por que eu faço marketing, né? A empresa fala que faz alguma coisa social, né? Assim, para ajudar as pessoas. Eu falei, acho que nós vamos ter que perguntar para minha mãe ou perguntar para o meu avô, né? Porque nós nascemos numa família em que a panela lá em casa era grande, né? Então o almoço tinha uma panela grande de arroz e feijão. Então todo dia que passava alguém ali, ou era alguém que estava pedindo dinheiro e entrava lá em casa, almoçava, alguém que estava pedindo um remédio, almoçava lá em casa, era alguém que vinha da fazenda, almoçava lá em casa. Então, assim, nós nascemos numa família que minha mãe sempre ouvia ajudando as pessoas, tratando das pessoas, enfim. Então, eu nasci numa família assim, né? Então, não sei. Eu acho que tem muito da essência da empresa, né? O discurso, eu acho que ele vai acontecer de qualquer maneira, porque se você não fala, alguém vai falar o que você está fazendo, né? Mas eu acho que o exemplo arrasta, né? Ele é tudo na vida, enfim. Se você faz... Eu falo para meus filhos, falo assim, olha, vocês vão... Às vezes vocês têm muita cultura, aprenderam bastante, estudaram numa escola boa, vocês vão conseguir falar. Mas a melhor maneira de você ensinar é você dando o exemplo. Com né? certeza. Então acho que isso é fantástico, tem que ser assim. Eu me identifico muito com a sua história, porque meu avô também teve um bar, teve um jipe, tá? Na família as pessoas cantavam, faziam serenata, tocavam violão. Então foi uma época áurea, de muito sacrifício, árdua, mas áurea, né? Onde as pessoas eram realmente humanas. Com certeza. Que eu lembro do meu avô comprando carne e distribuindo para a vizinhança, né? Então, é isso. O pessoal fala que o setor automotivo é muito técnico e racional, né, seu Marcos? E onde entra a sensibilidade e a arte nesse lado, nesse universo tão técnico, o lado humano? Eu penso que é o seguinte, vai de empresa para empresa, e tem um conselheiro nosso chamado Wilson Brito, que é o meu pai de Belo Horizonte, né? Ele mora em Belo Horizonte e está há 35 anos trabalhando conosco. Ele é conselheiro, ele é diretor, eu falei, ele é o que ele quiser dentro da empresa. Ai, que né? lindo. É uma pessoa que nos ajudou muito com ideias, com tudo. E ele fala, se a empresa não parece com o dono, ela é roubada, né? Então ela é falsa, né? Então, assim, eu acho que se a pessoa tem isso dentro da casa dele, dentro da família, da vida dele, ele coloca isso na empresa, né? Quantas empresas bacanas que tem, né, no mundo, né, ajudando, fazendo, e outras que, né, só fazem isso porque são obrigados, né? Então, o mercado agora está com o ESG, né, que está pedindo para as pessoas o compliance, etc., e o social. Então, o pessoal faz porque são obrigados, né? Então, Isso não é legal. mas é melhor fazer do que não fazer ainda, né? Deixa eu fazer. É verdade. Se é pro bem, né, seu Marcos? E eu quero falar também, né, dos nossos projetos, parte do nosso Por projeto, favor. né? Vocês conhecem bem o primeiro passo, né? Sim. O primeiro Claro. passo é para ingressar o jovem no mercado de trabalho. A gente tem um treinamento todo para o jovem, né? E o jovem começou com um jovem de 18 anos, hoje tem jovem de 60 anos participando do curso nosso, Olha. né? E a gente ensina tudo para ele, tudo assim, dá umas dicas boas, né? Claro. E ajuda a arrumar emprego, já sai com o emprego às vezes arrumado. Claro. Temos o projeto Constellation, que vocês nos ajudam Lindo, muito, né? lindo. Quero agradecer também a vocês A gente aqui. agradece a oportunidade, seu Marcos. Olha, Lindo. fantástico, eu fico muito feliz. Para quem e não conhece, lisonjeado. o projeto Constellation é um projeto ligado à arte, à cultura, né?
onde nós treinamos crianças em dança, balé clássico, dança contemporânea, dança popular. E atualmente ele está acontecendo ali no bairro Copema. Inclusive nós convidamos a todos para irem lá visitá-lo. É na Obra Salesiana, tá bom? Todos convidados. É isso aí, olha, eu fico muito feliz com isso, né? E esses projetos é interessante porque como a cultura está em toda a empresa, não foi uma coisa que eu criei, nem um diretor criou. Foi uma pessoa de Tangará da Serra, de uma loja nossa, que teve a ideia do primeiro passo e que comentou com a gente e nós começamos a fazer isso e ele criou forma e o primeiro passo nasceu. Do Projeto Constellation, Paulo Henrique, que é o nosso diretor, que Grande vocês conhecem, Paulo. pessoa também que eu admiro muito, Bastante. Zé Wilson, Paulo, Zé Arthur, enfim, todo mundo. Mas foi o Paulo que gosta muito dessa arte, que toca o Instituto junto com a Maísa, Maísa, né? uma A Érica grande também, enfim. E hoje são 12 mil, eu não falo que são 12 mil alunos que passaram, são 12 mil voluntários. Porque toda vez que a gente precisa, eles estão prontos para nos ajudar na cesta básica, distribuição na pandemia, nós distribuímos 100 mil cestas básicas. 100 mil. 100 mil cestas Gente. básicas. E essas pessoas foram quem foram fazer o levantamento, quem precisa, for levar e etc. Então é fantástico isso, né? Aquela pergunta, amor, que você gosta de fazer. Vou fazer uma antes. As pessoas, os seus colaboradores, o senhor entende como missionários, como missão dentro do... Isso, do a canal? gente... Eu fico até irritado quando eu vejo alguém falar meu empregado, né? É uma palavra que eu acho que para os dias de hoje ela é muito pesada, Sim. né? Empregado, quer dizer, não dá nem para definir bem essa palavra para um ser humano, né? Quando você fala colaborador, pô, já melhorou bastante, né? Já colaborador já é uma palavra, está colaborando, está aí, né? Mais agradável, assim. Mas o nosso pessoal, eu falo que eles são missionários. Eles têm uma missão dentro da empresa. E essa missão não é só a parte técnica, né? Técnica é uma delas, que ele vai ter que desenvolver, aprender, e etc, né? Atender o cliente, tratar bem, tudo isso faz parte de qualquer empresa, né? Mas dentro da missão, ele tem a missão de gerar felicidade, né? E quando nós colocamos essa palavra felicidade na nossa missão, o pessoal achou até estranho, né? Felicidade, ele tem que colocar que vai ser a maior empresa, a melhor empresa, sei lá, alguma coisa de empresa, né? Empreendedorismo, então. E nós colocamos felicidade. Então, naquela época, a palavra felicidade era uma coisa que não era usual, né? Mas depois eu tenho uma outra história para contar sobre isso, o tempo agora está curto, né? Segundo capítulo do Depois o podcast. senhor volta. A volta do seu Marcos Cruz. Então essa missão dos funcionários gerar felicidade. E a felicidade ele pode gerar dentro da própria empresa, com um amigo de trabalho, com um cliente, com um fornecedor, mas ele pode gerar também na comunidade onde ele atua, né? Ajudando uma creche, ajudando o lar dos idosos, Claro. ajudando... Enfim, tudo. Então ele faz tudo isso. Claro. Né? Entendi perfeitamente. Bom, eu vou fazer a pergunta, então. Ou tem mais uma? Tem mais uma aqui. Mais uma? Ou você Só tá mais duas, exigente? seu Marcos, só Tá mais bem, duas. tá bem, bom. então vamos lá. Projetos sociais, às vezes, são vistos por alguns empresários como custo. O que o senhor pensa sobre isso? Tudo que eu gasto na empresa, eu falo que tem uma parte que é custo e tem outra que é despesa, né? Despesa é aquilo que não deveria existir, né? É você deixar uma lâmpada acesa quando não tem ninguém na sala, deixar um ar-condicionado ligado quando você não está usando a sala, né? Enfim, despesa é aquilo que não precisa, né? E custo é aquilo que é necessário e é fundamental. Sem aquilo a empresa não funciona, né? Então, assim, aí precisa ver o que a pessoa está pensando, se isso é necessário, ou se isso é uma coisa que não deveria fazer e estão fazendo, né? Eu vejo o seguinte, a empresa ela tem uma parte social muito grande. Primeiro, gerar emprego. Acho que a primeira coisa de uma empresa está gerando emprego. Já é uma parte social muito... Todo empresário deve se sentir orgulhoso porque está gerando emprego, né? Segundo,
está gerando imposto, então está ajudando a pagar o hospital do governo, fazer asfalto, estrada, cuidar de toda a segurança, enfim, toda. Então, acho que o empresário tem que sentir interessante, porque ele acorda cedo, às vezes não dorme, às vezes, né, trabalha muito, etc. Né, mas ele está tendo uma ajuda, está ajudando as pessoas, ajudando o governo, ajudando as pessoas novamente, né, muito grande. E tem depois essa parte social, né, que eu acho que é do coração de cada um, né? Eu faço isso e fico muito feliz. Inclusive não só no Brasil, né? A gente ajuda até fora do Brasil. Quer dizer, como gratidão, nós ajudamos o Japão naquela catástrofe que teve em 2011. E eu voltei lá agora, recentemente, e tem um museu lá que foi feito. A água passou 10 metros acima das casas, então morreu muita gente. E esse museu que tem lá é uma escola onde o carro que veio da água de cima encaixou entre 2 prédios da escola. Então eles cercaram toda a escola do jeito que está, com madeira, com tudo que tem lá jogado, que estava aqui. Sobrou, eles não mexeram, deixaram ali. E você entra lá, eu entrei chorando e saí chorando, porque eles passam filme, mostra tudo para você, de o que aconteceu, como foi, tudo. É muito triste, né? Então, assim, catástrofe, acho que todo mundo tem que ajudar as catástrofes, porque o vizinho da direita não consegue ajudar o vizinho da esquerda, né? Se pega fogo da sua casa, o vizinho não pegou na dele, o outro vizinho, todo mundo te ajuda. Mas quando é uma catástrofe, não dá, todo mundo está na mesma situação. Ajudamos a Turquia, ajudamos a Síria recentemente, ajudamos o Haiti, ajudamos não sei o quê, mas ajudamos o Rio Grande do Sul, ficamos 1 ano lá trabalhando no Rio Grande do Sul. Nós acompanhamos. Né, com carro, Sim. com gente lá ajudando, com o curso do Instituto Canópolis. Sim. Esse projeto do Instituto Canópolis chama Estilo de Vida Canópolis. Então é um curso, então treinamos o pessoal, né, foi uma parceria com tem Alicate de Unha, esqueci o nome da empresa agora, oh meu Deus. Como? Não, a outra é Mundial. Né? Eles cederam a quadra de tênis, onde nós levamos alimento daqui de Cuiabá para lá e fizemos toda a distribuição, enfim, foi bem legal o trabalho. E agora o último nós fizemos no Paraná, que teve um vento lá meio forte, destelhou uma cidade inteira lá. E a gente estava lá ajudando, além de estar em outros lugares, né? Eu já nem sei mais, porque é tanta gente agora trabalhando. Eu acho que o senhor sabe muito. Seu Marcos. Agora, a última pergunta. Sim, o que eu penso assim, o senhor olhando para tudo que o senhor construiu, que começou de uma história, né, tão simples, que legado o senhor pensa em deixar para seus filhos, para seus auxiliares, enfim. O senhor já parou para pensar sobre isso? Eu falo que a missão nossa, da nossa família, ainda ontem a gente estava em reunião do conselho e os filhos participando, todos participam. Tenho 4 filhos que trabalham dentro na empresa. Que bacana, isso é uma outra história para a gente conversar. E tem uma que trabalha em Nova York, ela mora lá, ela trabalhou no banco, no JP Morgan, trabalhou enfim, agora está trabalhando numa startup lá. Essa startup ela é diretora administrativa e financeira e tem 2.000 funcionários no mundo. Né? 2% de tudo que vende no Amazon no mundo passa pela mão dela. Então é muita coisa. Ela almoça na frente do computador e janta na frente do computador. Que responsável. Né? Ela é muito responsável. Não trabalha para a empresa, trabalha para outra empresa, mas isso não tira o mérito. Não tira o mérito. Ela está lá trabalhando e fazendo o papel dela. Eu fico muito, muito feliz com isso. Né? Mas eu acho que a mensagem é o seguinte, tem muitas pessoas que não tiveram o privilégio, a sorte é uma palavra que eu não gosto de falar, mas muita gente fala sorte, né? Que não teve assim, né? Proteção. Acho que o mundo é feito assim, desse jeito, a gente tem que entender tudo, mas você pode ajudar, né? Então, acho que nós que viemos com um poder de discernimento, de conhecimento, tivemos o privilégio de estudar, ou de conhecer, ou de trabalhar, de fazer alguma coisa, nós temos que devolver isso para a sociedade de alguma forma. Né? Nós temos que ajudar a sociedade, nós temos que ajudar o mundo, né? Então, se eu estou fazendo alguma coisa que isso não contribui para o mundo, né, eu acho que a gente deve
parar com isso e arrumar outra coisa que ajude o mundo. Isso é o que eu falo para eles tudo, vocês têm que pensar o que vocês estão fazendo. Isso vai ser bom para o mundo? Vai. Mas não tem jeito, você vai vender um carro, vai gastar gasolina, tem umas coisas que não tem jeito. Né? Então, vai poluir o mundo? Vai, mas as pessoas querem andar de veículo. Né? Não tem jeito. Vai facilitar. Vai facilitar muito. O mundo cresceu em função disso. Hoje você tem uma máquina, um caminhão, uma colheitadeira que colhe soja, que faz isso aqui. Quer dizer, veio tudo dessa tecnologia. Não tem jeito. Tem que fazer. Mas hoje está bom, né? Que já está existindo os carros elétricos, né? Que é bom também, né? Já ajuda a Isso preservação. já tá. Seu Marcos, bom, a gente podia ficar conversando aqui por horas, né, Odon? O papo é muito bom, é muito bacana ter o senhor aqui nesse momento. E já está convidado para a próxima. Obrigado. Quando o senhor voltar a Cuiabá, o senhor já avisa a gente. O segundo capítulo. E a gente vai lhe dar uma pequena lembrança. Uma lembrança do cultural. Muito obrigado, Tá. muito obrigado. Olha aí, ó. E é cultural com dois L's L's. no final, hein? Ah, que legal. Obrigado. A conversa foi sensacional, então eu quero Incrível. mais uma vez agradecer os nossos patrocinadores. E hoje eu tenho aqui o criador do Instituto Canópolis, então, Fundador. o fundador. Nossos agradecimentos ao Instituto Canópolis, Venezia Móveis, o restaurante Maison Paris e ao nosso grande apoiador, o Goiabeira Shopping. Não esqueçam de nos seguir, curtir e compartilhar no YouTube, Spotify e Instagram, @culturalcast, um podcast de cultura. Muito obrigado a todos e até a próxima. Obrigado, seu Marcos. Obrigada.